Vamos lá. Primeira questão. Posso? Calma, professor, só um minuto. Tô pegando uma coisa aqui. Pode ir. Posso? Então, primeira questão é... Laura, posso falar? Pode. Então, vamos pegar, por gentileza, o caderno de vocês, onde eu passei uma atividade no caderno, não passei no livro, tá? Então, a primeira, ó, depois dessa atividade corrigida, eu peço a gentileza para colocarem na plataforma, tá bom? Eu vou colocar lá atividade, tarefa do dia, atividade, aí vocês colocam lá. Bom, a primeira questão está pedindo se ter 3 processos de eletrização. Se ter 3 processos de eletrização, o que vocês colocaram? Calma que eu tô na rádio. Vocês fizeram o exercício? Fiz, acabei de voltar do banheiro. Então tá, abre a câmera, por favor, Tamires, Caleb, João, Gabriel. Abrindo as câmeras. Uma página aqui. Não foi página, foi caderno. Foi caderno, A ela de página do meu turno. caderno. Eu errei onde é que eu botei. Então, por favor, responde a Então, primeira questão. Quem fez a primeira questão? Eu? Peraí. Então, peraí. fala. Só não sei João, se tá Gabriel, abrindo a eletrização câmera. por, ó, Tamires. eletrização por atrito, por contato e por indução. Certinho. E por Então, atrito. isso, 3 processos de eletrização: atrito, por contato e indução ou aproximação. Fala, Caleb. Às vezes eu desligo a câmera porque eu não tenho apoio pro telefone, eu tenho que segurar ele na mão. Tá bom, tudo bem. Poxa, você não tem apoio no seu quarto? Você não pode colocar na sua cabeceira da sua cama, alguma coisa assim? É impressionante. Não mesmo. Ok. João Gabriel, a câmera está fechada, por quê? Meu celular está carregando. Ah, engraçado, é ótimo. Sempre na aula de ciências sempre tem um probleminha, né? Eu queria saber se é só na aula de ciências ou nas outras aulas, se a atitude de vocês são assim. Eu queria saber. Queria saber dessa atitude. Bom, então vamos lá. A segunda questão. Como as cargas do mesmo sinal se distribuem nos corpos eletrizados? Quem fez? Elas continuam eletrizadas, mas não necessariamente possuem a mesma eletricidade. Ok, mas acrescenta aí. Nas porções periféricas dos corpos, nas porções... Eu não sei o que tá me falando. Eu não estou entendendo, João Gabriel. João Vitor, o que você falou? Eu não sei o que a Tamiris falou. É pra botar o que você tá falando ou é pra complementar com o que ela falou? Eu vou colocar... ela falou em outros sentidos, mas eu só vou complementar uma coisinha dela para ficar certo, tá? Então, aqui, ó. Vocês vão colocar assim, ó. Quem não fez pode colocar nas porções periféricas dos corpos, tendo a afastar-se. Desliga seu áudio, Tamires, por gentileza, está atrapalhando. Bom, então, põe assim, nas porções periféricas dos corpos, tendo a afastar-se ao máximo possível das outras. Tia, pode repetir de novo, por favor? Uhum. Então, Depois de vocês vão corpos. colocar nas porções periféricas dos corpos, tendo a afastar-se o máximo possível das outras.
Obrigada. Afastar-se. O máximo máximo possível das outras. A terceira questão está assim: como estão distribuídos as cargas elétricas de um mesmo sinal nos corpos eletrizados pontiagudos? O que vocês colocaram? Por toda a sua Distribuído superfície e não seu interior. Vai rapidinho, não entendi. Fala, Tamires. Eu escrevi que é por toda a sua superfície e não pelo seu interior. Ok. Fala, João Vitor, o que você colocou? Botei a mesma coisa, Tamires. Então tá, quem não colocou, pode colocar assim, ó. É todo dispositivo pontiagudo. Vocês podem até complementar, Tamires e João Vitor. É todo dispositivo pontiagudo. Capaz de atrair cargas elétricas. Ótimo. Ok? É todo dispositivo pontiagudo. É. Fome. Capaz de atrair cargas elétricas. Esse exemplo que eu estou dando é do para-raio. Por isso que o para-raio ele tem essa forma triangular. Tá? A quinta questão. O que são eletroscópios? O que vocês colocaram? Aparelho que indica a existência de eletricidade. Certinho. Alguém mais colocou diferente? Não. Não? Então tá. João Gabriel conseguiu colocar? Você fez? Está acompanhando? Tu fez como? Foi Tô igual? acompanhando. Ah, então tá. Carol, tá conseguindo acompanhar a correção? Sim. Então tá. Tamires, abrindo a câmera. Caleb Tá também. aberta, porque eu tava no bate-papo do Zoom. Ah, Não sei então, porque tá toda hora fechando a minha câmera. Teve um dia que eu saí do nada da aula, sem ter feito nada. às vezes é a internet. Internet. Quando eu entro no bate-papo, minha fecha também. Bom, então Então vamos é lá. O que significa U, R e I num circuito elétrico? O que Que significa essa daqui eu fiquei com dúvida, mas eu acho que eu coloquei potências elétricas. Mas eu passei Isso, de o U, não, cada um deles tem um significado para vocês calcularem, tá? O Eu tava total procurando é realmente a potência elétrica, mas a potência elétrica ela vai ser calculada. Lembra lá da fórmula que eu coloquei para vocês? Então, U significa tensão elétrica. R é resistência. E I é intensidade da corrente. Mas só que a tensão elétrica, ela é representada pela letra U. Aí vocês colocam lá o Uzinho. O I é o que, tia? O I, a intensidade da corrente. A resistência, ela é representada por uma letra grega, que é chamada de Rho. Coloquei lá no caderninho de vocês, vocês sabem. É um U invertido. E a intensidade, ela é representada pelo amperes. Então, o amperes é a letrinha A. Peraí, tia, rapidinho. Deixa eu ir pra mesa ali. Ok.
bem. Carol, cadê a câmera? Cadê a câmera Tiago, ligada? Caleb. Bom, vamos lá. A 7ª questão está assim: escreva o que você entende pela Home, né? Que é a lei de Coulomb. Home, que se fala OHM. O que vocês colocaram? Onde está isso, tia? A questão E essa eu 7. deixei em branco, eu não entendi nem achei. Então tá. Essa questão está falando sobre a lei de Home, tá? Que é a lei de Coulomb. Então vocês colocam: trata-se lei de Coulomb. O B é mudo. Trata-se do princípio. É lei de quê, tia? É lei de Coulomb? É Coulomb. A lei de Home, né? A mesma lei de É isso Coulomb? mesmo. É isso mesmo. É a mesma coisa. Trata-se do princípio fundamental da eletricidade. Trata-se do princípio fundamental da eletricidade. Espera um instantinho, gente. 2 minutinhos. Gente, alguém pode me mandar as fotos desse dever lá no WhatsApp, No por grupo. favor? Manda pra mim também. Dá o quê? As fotos desse dever, eu quero mais as perguntas mesmo, porque a resposta Tá. Tá? Aí, a 8ª questão é o quê? O que é eletrostática? O que vocês colocaram? Parte da eletricidade que estuda as cargas em movimento. Certíssimo, é isso mesmo. Repete aí pra mim, por favor. Tânia. Então, vou colocar: estuda o comportamento. Estou colocando de outra palavra também, porque às vezes tem provas de múltipla escolha. E aí vocês erram por causa de umas palavrinhas, tá? Então, olha só, em outras palavras que a Tamires colocou, vocês vão colocar assim, ó: estuda o comportamento e as propriedades das cargas elétricas em repouso acumuladas nos corpos. Em repouso. Acumuladas nos corpos. Obrigada. Ok. A 9ª questão: quais são os processos de eletrização? Quais são os processos de eletrização? Por atrito, contato e indução. Isso mesmo, muito bem. É, que tá a mesma pergunta. Eu coloquei a mesma pergunta. Agora que eu me liguei. O que é, a última questão, o que é eletrodinâmica? Parte física responsável pelo estudo do comportamento das cargas. Muito bem, Tamires. Só foi a Tamires que fez o trabalho de casa? Só ela que está respondendo? Não, tia, responde também. O João Vitor, algumas questões. João Gabriel, você fez o trabalho de casa? Não? Eu vou beber água. Laura, você fez o trabalho de casa? Sim, mas não anotei nesse caderno, então tô tentando tudo de novo. Oi? Você fez em outro caderno sem ser de ciências? Aham. Por quê? O caderno de ética. Porque hoje é aula de ética também, aí eu não peguei o caderno de ciência. E eu sempre falo no chat o quê? Pegando todo o material de ciências. Ok, então vamos embora. Bom, alguma dúvida em relação à matéria?
Não. Não. Não? Tá tudo ok? Uhum. Aqui para vocês é um vídeo que fala sobre as cargas elétricas, ok? Tá? Vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? Tá. Não, vou compartilhar não, eu vou deixar o vídeo para depois. Vamos pegar o caderno que eu vou passar alguma coisinha para vocês. Vou compartilhar aqui. Peraí, deixa eu pegar minha caneta. Posso, espero. Vamos compartilhar aqui, ó. Para entender, para ficar bem legal a nossa aula. Mãe, tem remédio para dor de cabeça? Carol, bebe água. Às vezes é falta de água. Uhum. Não, mas eu já tomei já. Ah, mas tem que beber. O nosso cérebro, ele sente falta d'água. E por isso que a gente tem dor de cabeça. Cargas elétricas. Estou compartilhando com vocês. Todo mundo está vendo, não tá? Sim. Então tá, vamos copiar. Então aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que a matéria ela é constituída por átomos? E Sim. esses átomos, por sua vez, eles, né, constituem o quê? Partículas, que ainda menores. Essas partículas, elas são chamadas de quê? De prótons, nêutrons e elétrons. Então, os prótons e os nêutrons, eles vão se situar dentro de um núcleo do átomo, tá? E os elétrons, eles giram em torno do núcleo, numa região que é chamada de eletrosfera. Então, os prótons e os nêutrons, eles possuem uma propriedade denominada carga elétrica. O que aparece na natureza, em dois tipos, né, são prótons, que vai ser convencionada uma carga positiva, e elétrons, que ele vai ser condicionada a uma carga negativa. Então, vocês estão estudando, meus amores, uma área da física, é uma outra matéria, tá? Que vai estudar o núcleo do átomo. Então, é a física nuclear que nós não vamos estudar agora, isso é lá para o futuro, mas é importante vocês terem noção, ok? Então, aqui, ó, quando um corpo ele perde elétron, dizendo que ele está o quê? Positivamente carregado. Quando um corpo ele ganha elétron, dizemos que ele está o quê? Negativamente, né, carregado. Então, quando números de elétrons, tá, de um corpo é igual ao número de prótons, dizemos que esse corpo está neutro. Ok? Então, o que é importante saber? Importante saber que nos fenômenos elétricos nunca há ganho ou perda de prótons, somente de elétrons. Ok? Vocês entenderam isso? Sim. Entenderam? Alguma dúvida? Não. Não? Não. Agora a gente vai passar a atividade também, tia? Eu tenho que passar porque essa matéria é. Então, vamos colocar aqui assim, ó. As cargas elétricas, elas podem ser positivas, neutras e negativas. Então, a tia Hilda vai colocar aqui para vocês, ó. Vamos lá colocar no caderninho. Então, as cargas elétricas... Vou colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui bonitinho. Então, elas podem ser positiva. Lembra que eu falei para vocês? Voltei, tia. Então tá. Muito bem. Às vezes é a internet que cai. Lembra que eu falei para vocês que carga positiva significa o quê? Que ela vai ganhar ou vai perder elétrons? O que vocês Vai preferem? ganhar. Isso! Ganhar elétron?
ela perde elétron, né? Quando uma carga é positiva, ela está perdendo elétron. Então, vai aqui, ó. Eu tô falando e meu microfone tá desligado. Perda, eu não tô vendo. Perda de elétrons. Ok? Ok, amores? Deixa eu tirar aqui, ó. Que ficou em negrito. Tá? A carga negativa também ela pode ser neutra, não é? Lembra que eu falei para vocês? Então, vamos lá. Então, a carga negativa... Vamos desligar o áudio, por favor? Alguém está com a televisão ligada e atrapalha a nossa aula. Vou pedir a gentileza, quem está com o áudio ligado. Pode desligar? Obrigada. Então, as cargas também podem ser neutras. E também, além de ser neutra, né? Pode também ser o quê, gente? Acabei de falar. Eletricidade, tia. Não. Nega- Elas podem ser o quê? Não? Negativas? Negativas. Como é? Isso, muito bem, Tamires. E quando elas são negativas, o que que elas ganham? Ganham ou perdem elétron? Ganha. Perdem. Elas ganham. Porque a positiva, ela perde, né? A negativa, ela vai ganhar elétron. Ok? Então, vamos lá. Então, significa que ela Negativas. ganha elétrons. Ok, amores? As cargas negativas também, elas podem ser o quê? Bons condutores e isolantes térmicos. Me dá um exemplo aí de um bom condutor. Quem pode me dar um exemplo de um bom condutor de eletricidade? Ô, tia, vou abaixar um pouco aqui, tá, o som, tá? Tá, Porque está muito alto. tá bom. O fio é, tia? O fio é os metais, né? Isso, o fio é, porque ele é formado muito bem, Tamires. Estou gostando de ver o capricho, né? Porque ele é formado de cobre, né? Então, eles são. Então, vamos colocar ali. Pronto. Então, ó, vou colocar aqui, ó. De cabeça. Que eles podem ser bons condutores, né? E aí, um exemplo de bons condutores são os metais. Ô, mãe, Metais, ok? Além, a carga positiva, ela pode ser o quê? Além de ser bons condutores, elas são isolantes. Quem pode me dar um exemplo de um isolante térmico? Quem pode me dar um exemplo de um isolante térmico? Quem pode dar um exemplo para a tia Hilda de um isolante térmico? Hein, amores? Isolante. Dá um exemplo de um isolante térmico. Ô, tia, eu tava pensando aqui ou no isopor ou no alumínio.
Isso, a Borracha? Alumínio borracha não, alumínio é também. um bom condutor, tá? Professora, A borracha, muito bem. Copo também. É o vidro. professora, Fala, Caleb. eu tava falando com a senhora, mas a aula estava desligada. Ah, então tá, tudo bem. Então vamos Desculpa. embora. Isolantes. Isolante. E aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né? De... Vou colocar borracha, tá? O plástico, e aí vai. Eu coloquei garrafa e copo. Tá. Ok, amores? Sim, Dá para entender? Tá bonitinho? tá. Então Ô, tá tia, eu legal. vou beber mais um pouco de água, tá rapidinho, tá? Tá Já bom. volto. Tá? Então a gente tem a carga elétrica, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre as correntes elétricas. Isso é só para vocês terem ideia. A corrente elétrica, né? A gente pode dividi-las em relação, né, dando uma definição como deslocamento de cargas elétricas, né? Ela pode ocorrer nos circuitos elétricos e essa corrente elétrica, ela pode ser contínua ou alternada. Então vamos lá. Corrente elétrica. Ok? A tia Hilda está relembrando para vocês a aula passada, tá bom? Eu estou fazendo um resuminho da aula passada para vocês. Mas é que assim... Eu coloquei um pouquinho torto, mas eu vou... Pronto. Então, vamos lá. Voltei. Ok. O que você tinha falado mesmo, tia? Agora que eu não ouvi. A Hilda está colocando aqui da corrente elétrica, Aham. tá? E ela pode ser definida